Quando você vai ler o capítulo 40 de Isaías, ele vai nos ensinar muitas coisas, muitas coisas. Na verdade, o profeta Isaías, ele estava transmitindo uma palavra de esperança ao povo, à nação de Israel. Porque não só se resume nesse texto do verso 31 do capítulo 40 de Isaías, o que Deus estava fazendo, mas é toda a palavra do capítulo 40, que na verdade está falando de um povo, está falando de uma nação, está falando de um Deus que sempre foi avante, à frente, quando eles quiseram que Deus estivesse à frente. Está falando, irmãos, o profeta está declarando uma palavra de esperança a todos aqueles irmãos, o povo hebreu que voltaram, que regressaram do cativeiro, dizendo que o Senhor perdoou, que o Senhor apagou, que o Senhor livrou eles dos pecados, tirou a acusação que havia sobre eles. Um povo que saiu de uma terra de escravidão e agora estava regressando para viver uma nova vida através das promessas que Deus tinha para aquele povo. Assim também, como todos nós, quando damos créditos à palavra do Senhor, e essa palavra causa uma transformação, uma libertação na nossa vida. Porque Jesus Cristo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. E um dia essa verdade nos liberta para que nós possamos também sair de um cativeiro, de um estado de condenação, de prisão, de um lugar que nós nos sentíamos aprisionados, para regressarmos à presença daquele que sempre nos amou e que sempre insistiu em nós por amor ao seu Filho Jesus, que foi lá e pagou um alto preço, dando a sua vida por nós no madeiro. E aí nós voltamos a Deus através da pessoa de Cristo. E dessa forma, o Senhor, Ele nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados e faz de nós uma nova criatura, uma nova vida, para viver uma vida plena através da pessoa de Cristo. Então o que Deus estava fazendo com aquele povo era trazendo eles do cativeiro. E o profeta Isaías, ele recebe uma ordem para clamar no deserto, para preparar o caminho do Senhor, para que, na verdade, o caminho do Messias, do Cristo, do enviado de Deus, pudesse ser preparado para que o Senhor Jesus viesse a eles, aquele povo, para os quebrantados e contritos de coração. Aleluia! E através disso o Senhor ia endireitar o caminho, o Senhor ia aplanar os caminhos escabrosos, os caminhos tortuosos. O Senhor, Ele iria trazer uma retidão nos corações. Tudo aquilo que estava errado ou torto seria corrigido pela presença do Senhor na vida daquele povo. E não é assim que acontece conosco, irmãos. Quando Deus entra na nossa vida, quando a gente entende que precisa de Deus, quando a gente aceita Jesus, recebe o perdão dos nossos pecados, quando a gente vive a verdade de Deus, Jesus, Ele começa a transformar a nossa vida, Ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa a corrigir tudo aquilo que está errado, Ele começa a consertar tudo aquilo que está torto. É o que Ele faz na nossa vida. Isso só é possível quando a gente dá lugar no nosso coração para Jesus Cristo entrar e mudar por completo a nossa vida. Quando se fala em preparar ou endireitar os caminhos para o Senhor, significa, quando o profeta ergue a voz e fala para endireitar os caminhos, para que aquele povo pudesse de verdade
sabe, preparar o caminho para que o Senhor pudesse vir e transformar. Significa dizer que a nossa maneira de viver, maneira de se comportar, até aquele presente momento, precisa ser mudado. E reavaliando as doutrinas ou as nossas condutas, nós percebemos que precisa ser mudado alguma coisa na nossa vida. E é o que a presença de Deus faz conosco. Ela nos faz autoexaminar. Porque a Bíblia diz que examine o homem a si mesmo, examine o ser humano, e nós fazemos uma autoanálise de nós, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus e queremos obedecê-lo. E nós nos analisamos e mudamos o nosso comportamento em todos os aspectos da nossa vida, para glorificar a Deus. Os corações e os ouvidos deveriam estar preparados para ouvir e receber a verdade, pois o Senhor se manifestaria a eles como nunca havia se manifestado até então. A justiça de Deus chegaria de uma maneira tão visível para todos aqueles que estivessem preparados e endireitado o caminho para o Senhor vir e fazer uma mudança em suas vidas. A única forma de Deus vir e mudar a nossa vida é quando nós preparamos esse caminho. Sabe, eu li o verso 31 que fala de um renovo, mas para esse renovo acontecer, eu preciso preparar a minha vida, o meu coração. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso querer receber essa vida nova que Deus tem para me dar. E esse texto, ele vai falar exatamente sobre isso. De um povo que tinha sido flagelado, de um povo que tinha sido magoado, entristecido, que agora eles não queriam mais viver aquela vida. Quantos de nós já estamos cansados de viver uma vida de tristeza, de sofrimento, de desilusões? Quantos de nós chegamos a um ponto da nossa vida e falamos assim: Deus, chega, eu não aguento mais viver uma vida assim, eu quero viver uma vida transformada. E a gente vem para Jesus e a gente fala assim: Deus, hoje eu quero entregar a minha vida de verdade ao Senhor. E aí o que acontece? Jesus entra na nossa vida. Talvez alguém entrou aqui hoje falando assim: eu não aguento mais, eu quero viver uma vida nova. Dê espaço no teu coração para Jesus entrar, e a tua vida vai ser transformada no abrir e fechar de olhos, porque Jesus pode fazer isso aqui e agora. Ele pode mudar a tua vida. Não importa o tempo que você demorou para chegar até esse ponto, mas isso é permissão de Deus para você receber Jesus e mudar a tua vida por completo e viver uma vida nova daqui para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você lê o verso 1 do capítulo 40, ele vai falar assim: ó, consolem o meu povo, consolai, consolai os que moram em Sião. Os que moram em Sião. Sião, na verdade, é o lugar onde ficam as ruínas do templo. Sião é onde fica aquela mesquita dourada, o domo da rocha, lá em Israel, lá em Jerusalém. Sião é ali o ponto onde fica o Monte Moriá. Ali é Sião. É onde o Senhor ordena a bênção. Aquele lugar foi palco da visitação de Deus, e até hoje é lugar que Deus está com o vidro aberto e com as mãos estendidas para eles. Eu falava aqui hoje na escola bíblica dominical de que o porquê que os judeus ortodoxos ou pessoas chegam em frente ao muro das lamentações, que é o que restou do templo, e eles ficam ali nesse movimento assim para frente, para trás, orando, movimentando o corpo, porque todo o corpo deles, a alma, o corpo, o espírito estão louvando e falando com Deus. E ali naquele lugar é um lugar onde Deus está ouvindo também as orações daquele povo. E quando nós falamos de Sião, para consolar o povo de Sião, nós estamos falando de um povo escolhido, Israel, nação escolhida do Senhor.
E o profeta Isaías, ele propaga aquela mensagem de consolo e de conforto que se estende a todas as gerações daqueles que entregam e aceitam a Jesus, que entregam as suas vidas a Jesus e aceitam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Porque, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, Ele passa a ser o nosso Deus, e nós passamos a ser o seu povo. Ele passa a ser o nosso Pai, e nós passamos a ser os seus filhos. E aí essa palavra também é para nós, também nos cabe, também vem ao nosso encontro. E a palavra de Deus diz: ó Sião, que traz boas novas, suba num monte muito alto, ó Jerusalém, que traz boas novas. Quer dizer que Jerusalém, a cidade de Deus, ela mesma que estava colocada num alto monte, seria a portadora das boas notícias de um tempo bom, de um tempo novo para todo o povo de Judá, de Israel e nações do mundo. E depois, aleluia, isso iria chegar como eu disse, para Israel, e iria chegar para todas as nações. Essa mensagem não é só para Sião, essa mensagem é para mim, é para você, para que o consolo, para que a graça, para que o amor de Deus, ele seja derramado em nossos corações. Quantos aqui acreditam que o Senhor tem consolo para você, tem consolo para mim? Então essa palavra é para nós, essa palavra é para todos nós. Ali no Monte Sião, o monte do templo, foi onde Jesus realizou grandes milagres e encheu novamente aquela casa com a presença de Deus. E ele estava novamente com seu povo. Jerusalém irradiaria esta luz para todos os povos. O Messias dominaria sobre tudo, e ele traria então, o Messias traria novamente recompensa e honra com ele. Aqui ele assume a figura do pastor que apacentará o seu rebanho com cuidado, desde os cordeirinhos até as ovelhas mais velhas. Porque Deus tem cuidado de nós. Se Deus tem cuidado de nós, é possível nós termos esperança em meio às tribulações e dificuldades que temos enfrentado. Sabe, irmãos, esse texto todinho de Isaías 40, ele fala aqui de uma restauração, de um consolo, de uma renovação. Só que eu preciso entender quem eu sou diante de Deus e quem você é. Você se coloca em uma posição de quem precisa de Deus? Eu e você temos nos colocado em uma posição de pessoas que esperam por Deus, que anelam pelo seu favor, pelo seu cuidado. Irmão, se tem uma coisa que Deus não resiste, é uma pessoa que se quebranta facilmente na presença dele. O Salmo 51, ele diz que aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se você tem um coração quebrantado, contrito, se você se quebranta na presença de Deus, muito possivelmente o Senhor vai mudar e Ele vai transformar a história da sua vida, porque você tem um desejo que Ele venha e faça algo novo. A única forma de Deus poder mudar a vida de alguém é quando alguém deixa Ele mudar, é quando alguém deixa Ele entrar. A palavra de Deus diz assim, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Sabe, irmãos, o tempo do profeta Jeremias foi um tempo muito difícil, porque Deus falou assim: esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo de coração duro. Porque naquela época as pessoas, elas não queriam ouvir as verdades de Deus. Irmãos, e hoje muita gente ainda não quer ouvir a verdade de Deus, mas que não seja nós, que não sejamos nós a não querer ouvir a mensagem transformadora, libertadora, salvadora, redentora da palavra de Deus, que é uma mensagem que traz cura e que traz bênção sobre a nossa vida.
que não venhamos ser nós aqueles que vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Porque você sabia que na época de Jesus, teve alguns dos religiosos que rejeitaram a Cristo. A maioria deles, a Bíblia diz assim que Jesus veio para os seus, ou seja, o povo judeu, e muitos dos seus o rejeitaram. E por essa razão a palavra de Deus chegou até o povo gentil, o povo que não era nação de Israel. E essa palavra chegou a mim, chegou a você, porque um dia os escolhidos de Deus rejeitaram o Messias. Você sabia que Jerusalém, o povo de Israel, a maioria deles não acreditam, menos os judeus messiânicos que acreditam em Jesus. Você sabia que muitos deles acreditam que Jesus ainda não veio? Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Há mais de 150 mil sepulcros no monte, porque com essa crença de que Jesus vai pisar no monte primeiro, então eles serão os primeiros a ressuscitar. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que esperam a vinda do Senhor terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos, e irão encontrar com Jesus nos ares. Então lá no Monte das Oliveiras tem mais de 150 mil sepulcros, porque é muito caro enterrar alguém ali. Eles acreditam que, como Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, eles vão ressuscitar primeiro. E de fato, como Jesus, ele não é mentiroso, a sua palavra não muda, logicamente, quem estiver ali vai ser ressuscitado. Mas irmãos, o que eu quero dizer é que nós possamos dar lugar para Deus operar na nossa vida. Que nós venhamos ser aqueles que acreditam que Jesus já veio, como de fato já veio, e que virá buscar um povo lavado e remido no sangue dele. E glória a Deus, porque um dia o povo judeu rejeitou, porque essa palavra só chegou a nós porque eles rejeitaram. Só que Jesus continua insistindo em nós. E é por isso que eu e você precisamos esperar em Deus, aguardar no Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ela vai descer com Jesus. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele vai vir com a sua igreja. Os salvos, aqueles que subiram com ele no arrebatamento da igreja. Quando a gente começa a ver um pouquinho sobre escatologia, a Bíblia diz que enquanto o anticristo estiver imperando aqui, ele vai tentar sentar no trono lá em Israel. Aí os judeus vão clamar. Aí os judeus vão clamar pela vinda do Messias. E a Bíblia diz que quando eles clamam, Apocalipse vai dizer: e vi a nova Jerusalém que descia adereçada, ataviada como uma noiva do céu. Jesus junto com a sua igreja desce justamente ali naquele lugar. Ele batalha a guerra do Armagedon, a batalha. E isso é uma outra história que nós podemos contar depois. Mas o povo judeu não acredita que Jesus já veio. Mas esse capítulo 40 do livro do profeta Isaías, o verso 31, ele fala algo interessante. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse foi o texto que nós lemos. O capítulo 40 inteiro fala sobre uma nova vida, para que nós não venhamos ter mais a nossa vida cansada, fadigada, porque é possível você viver assim.
Você pode ter um dia inteiro de trabalho, você pode ter feito um monte de coisa hoje, mas quando você vem para a presença de Deus, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode estar cansado, fadigado de um relacionamento desgastante, de uma situação de enfermidade, de um problema financeiro, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso fala de esperar em Deus. Quando nós olhamos no decorrer da história, uma antiga tradição acreditava que a águia... Todos aqui conhecem uma águia, conhecem ou não conhecem? Já viram, né? Então acredita que a águia mantinha toda a sua beleza e força, porque tinha capacidade de se renovar. E por isso, o profeta Isaías, ele diz algo precioso, que precisamos nos renovar à semelhança da águia. E ele utiliza dessa figura. A águia é uma das mais belas aves que vive. Irmãos, olha, ela vive 70 anos aproximadamente. Mas aos 40 anos ela passa por uma situação muito complicada. E ela precisa de um renovo. Quem aqui já chegou aos 40? Levanta a mão assim. Deus tem renovo para você, amém? Deus tem renovo. Quem já passou, Deus tem renovado todo dia, né? E ela passa por uma decisão muito difícil: morrer ou se renovar de uma forma muito dolorosa. Você já sentiu em alguma vez que você precisa renovar a sua vida? Você precisa tomar uma decisão. Ou você entrega os pontos, morre espiritualmente, diz que não tem mais jeito, acabou, ou você decide atravessar esse momento pedindo renovação a Deus. A águia, ela faz isso. Você já percebeu e já sentiu que há momentos que você precisa renovar as suas forças? Peça ao Senhor, que Ele é poderoso para te renovar. Todos nós passamos por isso. Há momentos em nossas vidas que não dá para a gente continuar como nós estamos. O irmão Samuel, ele leu um texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, que fala sobre renovação da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Irmãos, há momentos que nós precisamos ser renovados. Quem nunca precisou? Todos nós precisamos ser renovados. Talvez, irmãos, por que não dizer todos os dias? Tem dia que a gente vai dormir bem e acorda mal. E tem dia que é o oposto disso. Mas todo dia precisamos de um renovo. Só que isso é possível em Deus e esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus pode te renovar todo dia da sua vida, em nome de Jesus. Não dá para continuar como estamos. Precisamos de uma renovação completa. Talvez você pergunte assim: como eu posso renovar a minha vida? A palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos comparar o processo da renovação da águia com a renovação de nossa vida. Precisamos, irmãos. A palavra de Deus diz que para tudo nós precisamos parar tudo. Precisamos dar ênfase àquilo que estamos vivendo. Nós precisamos fazer uma análise daquilo que estamos vivendo. Temos de parar tudo e tirar tempo para nos renovar. Se eu sei que se eu não fizer isso, eu vou morrer, eu vou, deixar
em aberto muitas coisas, eu preciso parar tudo para viver essa renovação. Depois que a águia toma a decisão, se renovar é uma prioridade. Se renovar, irmãos, eu quero declarar para nós aqui, é uma prioridade para a nossa vida, amém? Precisamos nos renovar também, todo dia da nossa vida, porque não dá para viver como estamos, precisamos de renovo na nossa vida, aleluia, buscando tempo e lugar para si diante de Deus. Eu acho muito interessante, eu acompanho um psicólogo, eu gosto muito dele, não sei se você já ouviu falar sobre ele, Augusto Cury, alguém já ouviu? Augusto Cury é uma bênção. Ele argumenta que a geração moderna, ela sofre hoje do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ele fala sobre isso. As pessoas são ativistas, ou seja, elas têm muita atividade, elas têm muitas demandas, elas são ocupadas, fazem muitas coisas mecânicas e não conseguem ficar paradas. Por isso muitas decisões são tomadas sem pensar. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser renovar a sua vida, precisa tirar tempo para isso. Você precisa tirar tempo para renovar as suas forças em Deus. Deixa tudo que está te ocupando desnecessariamente e se volte para o Senhor, para que a sua vida seja renovada no nome de Jesus Cristo, irmãos, para a glória de Deus. Será que você está disposto a dedicar tempo para essa restauração? Tire tempo para isso. A prioridade em nossa vida é a restauração. A palavra de Deus, ela nos garante que Ele tem renovo para nós. Mas quando nós voltamos para a águia ela sobe em um lugar muito alto para ficar só. Durante o processo de renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha. E ali ela está protegida e pode descansar, passando pelo tratamento. Precisamos estar, irmãos, acima dos problemas, ir mais alto para perto do Senhor e louvar o seu nome como nosso Senhor Jesus ensinou. A Bíblia diz em Mateus 6:7, e você vai orar e louvar a Deus, e o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar, mas é no lugar secreto. Muitas vezes esse renovo, para ele acontecer, você precisa buscar a Deus em secreto, falar com teu Pai em secreto. Isso é muito importante. Se você tiver amigos para partilhar, pessoas para partilhar, para conversar, amém. Mas você não tem melhor amigo do que o Espírito Santo e o seu quarto para falar com Deus. Naquele lugar, o lugar secreto, você vai orar a teu Pai que está em secreto. O próprio Jesus se retirava para orar. Ele ia para o deserto, ele buscava o Senhor, ele fazia jejuns, ele orava constantemente, ele tirava tempo para falar com Deus, ele ficava só, para que a sua vida de comunhão com o Pai pudesse ser renovada. Nós também precisamos nos atentar para isso. No alto do monte, a Bíblia diz que Jesus ele foi transfigurado em glória. Marcos 9, do 1 ao 8. O monte significa um lugar acima dos principados, das potestades. Como diz Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra principados e potestades. O monte significa dizer que é um lugar alto que fica acima desses principados e dessas potestades. Ou seja, a minha busca a Deus é um lugar que me deixa acima de qualquer situação contrária. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor Jesus,
Você vai se sentir no lugar mais alto, estando aos pés do Senhor. Aleluia. Quando estivermos em um vale de lutas, de provações, de desilusões, de problemas, de tribulações, nós devemos subir ao monte da oração. Amém? E falar com Deus. Aleluia. Para que nós venhamos estar acima dos problemas. Aleluia. Vamos estar nas regiões celestiais, pertinho de Deus. Contemplar as bênçãos como solução. Efésios 1:3 fala sobre isso. Deus nos elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. E Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, quando nós oramos, nós ficamos acima dos problemas, acima das tentações, acima das desilusões, e nós nos assentamos nos lugares celestiais em Deus, para vencermos qualquer situação contrária da nossa vida. Subir ao monte é estar acima dos problemas, orar, falar com Deus. Será que eu e você temos tirado tempo para a santificação, para a busca na oração, para falarmos com o nosso Deus? Aleluia. Irmãos, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só você pode. Só eu, ou só você, nós, cada um no seu particular, podemos consagrar a nossa vida na presença de Deus. Cada um pode fazer isso. E isso é algo muito peculiar de cada um. É uma forma que nós encontramos também de estar mais perto do Senhor, para que essa renovação aconteça. A palavra de Deus fala que quando a águia, aqui no verso de número 31, o renovo de asas como de águia, e traçando e fazendo uma analogia com a águia, quando ela está envelhecida, com o bico gasto, com as unhas rachadas, entortando, para renovar ela precisa quebrar o bico. É doloroso arrancar as unhas, arrancar as penas, para que venha nascer tudo de novo. É muito importante. Para se renovar, irmãos, é preciso sacrifícios. Amém? É preciso sacrifício para a gente se renovar. Não é fácil você vir para a igreja sem vontade, você ir para a oração sem vontade, você vir para um culto sem vontade. É difícil, não é? É sacrifício. Requer sacrifícios. Assim como a águia, ela se sacrifica, ela faz coisas que são dolorosas, nós também precisamos fazer coisas que são dolorosas, que nós muitas vezes não queremos fazer, para que a renovação venha a estar sobre a nossa vida. Assim como a águia, precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos e nossa cobertura espiritual. Retirar tudo aquilo que está velho na nossa vida. Isso certamente é doloroso, é dolorido, mas entre a dor do fim iminente e a dor de um processo de cura, esta é a melhor opção. Amém? Entre a dor do fim e a dor do processo de uma cura, é a melhor opção nós buscarmos a Deus. Nós passarmos por esse processo. Muitas vezes nós somos como uma criança que não queremos, né? Quem aqui já foi criança, ou quem é criança, que precisa tomar um remédio para curar aquela enfermidade e não quer tomar o remédio. Quantas vezes a gente sabe que precisa tomar um remédio e não quer tomar? Tem até adulto que sabe que precisa tomar remédio e não quer tomar. Sabe que precisa tomar injeção e fica com medo.
vai tomar uma injeção, já se treme todo, igual vara verde, não vai tomar injeção, né? Então muitas vezes, não é verdade? Nós parecemos como uma criança que não queremos deixar passar o remédio na ferida que vai arder. Nós não queremos, ir ao médico. É preciso, irmãos, é preciso enfrentarmos a dor para sermos restaurados. A dor do tratamento é necessária para que haja restauração. Como Jesus não achou difícil dispor de sua glória para suportar a cruz, sabendo que havia poder na restauração. Jesus, ele decidiu ir à cruz, mas isso era necessário. A palavra de Deus diz assim, que Jesus orou no jardim do Getsemane e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Porque ele sabia que valia a pena passar pela dor do Calvário, para que pudesse trazer para si todas as pessoas desse mundo, para que elas fossem curadas, restauradas, libertas, porque a sensação de vitória era muito maior que o desgaste físico, emocional, espiritual que ele estava enfrentando. Jesus passou por algo doloroso. Romanos capítulo 8, verso 18 responde isso. Ele diz: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento que você está passando agora não se compara à glória que vai ser revelada. Traduzindo, o que você está enfrentando não se compara com aquilo que está por vir na sua vida, amém? Você pode declarar isso? Fala assim: o sofrimento que eu estou passando agora não se compara com a vitória, com a bênção que está chegando na minha vida, em nome de Jesus. A dor que você está enfrentando não se compara com a sensação de vitória e com a bênção que Deus está preparando para você. Aleluia. Abra mão do que for preciso para receber a tua bênção. Abra mão do que é preciso. Espera pacientemente. Você sabe quanto tempo a águia teve que se isolar para ela poder viver a renovação? A águia, ela tem que se isolar por 150 dias. 150 dias não é 150 horas, nem 150 minutos. É muitos dias. Praticamente 5 meses, é isso? 5 meses esperando para uma renovação. E muitas vezes nós não queremos esperar um dia. Nós somos um povo muito imediatista. Nós queremos tudo para agora. Nós queremos tudo para já. É um download que vai fazer de um arquivo, não quer esperar. É um pedido de uma pizza, não quer esperar. Não é verdade? Ô fulano, espera um pouquinho. Não quero esperar. A gente é muito imediatista. 150 dias a águia passa por um processo de restauração até que ele seja completo. Durante esse período ela não é vista por ninguém, fica sem caçar esperando sua renovação. Nós precisamos evitar o imediatismo. Nós precisamos evitar isso. Estamos acostumados com as coisas automáticas. E muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim na nossa vida. A vida é como um rio que em alguns trechos corre caudalosamente. Aleluia! E em alguns trechos, em outros trechos, escorre rapidamente, não adiantando querer apressar ou represar. Nós temos que ter paciência.
O Salmo 40 diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, em seu infinito poder, teria condições, aleluia, de criar tudo em uma única palavra. Teria ou não teria? Ele podia dizer assim: seja criado tudo o que precisa para este mundo, e através de uma palavra apenas, tudo seria criado em um único momento, em um instante, porque Deus tem poder para isso. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo isso, irmãos. Mas Ele preferiu fazer aos poucos, gastando 7 dias num processo equilibrado. Se tivesse feito tudo de uma vez, seria uma grande desordem. Por isso, primeiro que criou a água, e depois os peixes, primeiro a terra e depois as plantas, assim cada coisa na hora e na forma correta. Tudo tem o seu tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, verso do 1 ao 8, fala sobre o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Lá o sábio Salomão, ele vai falar assim: há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de comer e há tempo de não comer, há tempo de tudo. E por isso que ele termina dizendo, ele começa dizendo: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus faz tudo ao seu tempo. E o tempo de renovação é imprescindível para que eu e você, se quisermos continuar, nós precisamos dar tempo ao tempo. É imprescindível esperar. Precisamos aprender a esperar o tempo da renovação. Será que você e eu estamos dispostos a esperar em Deus o tempo necessário para o tratamento que Ele tem para nós? Estamos dispostos de verdade, irmãos? Será que é isso que nós queremos fazer? Tenha paciência, Deus está cuidando de mim e cuidando de você. Quantos creem? Deus está cuidando de nós. A águia, ela, quando enfrenta uma tempestade, a águia, ela sobrevoa acima das nuvens, onde pode ver o sol e ficar livre do perigo. Ao passar a tempestade, a águia volta para o seu abrigo. Assim também devemos nós buscarmos todos os dias mais a Deus, quando nós estamos enfrentando provações, passando por tempestades. Nesse momento é o momento que precisamos estar mais perto de Deus, porque é nesses momentos que nós estamos mais suscetíveis a cair, a errar, a pecar contra Deus. O inimigo, ele vai fazer de tudo para você ser desestabilizado. Então é nessa hora, no momento de tempestade, dificuldade, que eu e você precisamos sim estar buscando mais a Deus. Aleluia! Para que junto do Senhor nós venhamos ter a proteção dele na nossa vida. Nada adianta ficar exposto à tempestade, tentando enfrentá-la. É melhor esperar passar e depois continuar. Proteja-se durante as lutas, meus irmãos. Porque é durante as lutas, é diante das dificuldades, que o inimigo, ele vai querer se crescer sobre a tua vida. É por isso que Provérbios diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
Nós precisamos aprender a nos proteger, porque a Bíblia diz no Salmo 91, verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele vai encontrar o descanso debaixo das asas do Onipotente, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que nos refugiar em Deus, irmãos. Quando enfrentarmos situações de conflito e tivermos vontade de fugir, nós devemos sair um pouco para descansar a cabeça, orar a Deus, e assim nós vamos estar acima das tempestades. Como Moisés, quando subiu o monte, ao voltar seu rosto brilhava. Êxodo 34, 35. Desse modo, você também vai ter forças para continuar de maneira equilibrada e correta, sem precipitações na sua vida. O segredo é buscar a Deus, para que cada vez mais brilhe o seu rosto e a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Você prefere ficar no meio do tumulto ou sobrevoar acima das lutas e dos problemas? É melhor a gente sobrevoar acima das lutas. É muito melhor fazer isso. Que eu e você possamos fazer isso. Aleluia. Suba, meu irmão, acima da tribulação, na presença do Senhor. A única forma de você vencer é na presença do Senhor. Em nome de Jesus, deixe Deus renovar a sua vida. Amém? Deixe Deus renovar a sua vida. O Salmo de número 103, verso 5 diz: a tua mocidade se renova como a da águia. E após esse tempo de renovação, a águia está preparada para viver mais 30 anos com força e vigor de sua juventude. Aleluia! Se não estivesse disposta a vencer todo, aleluia, este tempo doloroso, sua vida chegaria ao fim precocemente. Se eu e você não estivermos dispostos a vencer esse tempo doloroso, nós vamos retroceder, falhar, perder a luta. E de uma forma precoce. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Mas que eu e você venhamos pedir para que o Senhor nos renove como a águia, e que eu e você venhamos aceitar os processos de Deus, os processos da vida necessários para que a restauração aconteça sobre mim e sobre você. É preciso passarmos pelos processos. Precisamos parar, tirar tempo para buscar ao Senhor, irmãos, para falar com Deus. Precisamos refletir sobre a nossa vida, ficarmos só, não solitário, mas precisamos buscar um lugar de solidez, um lugar de resiliência, um lugar de descanso, um lugar de renovo, na presença daquele que pode, quer mudar a nossa vida. Precisamos refletir sobre a nossa vida e nos dedicar à oração e à santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus agir na tua vida? Se separe, ore, busque a Deus, separe tempo para falar com Deus. Porque muitas vezes a gente quer receber vitórias, só que a gente não quer pagar o preço para isso. Estar em um culto, aprender da palavra, orar a Deus, aprender. O salmista Davi, ele disse assim, que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Irmãos, é muito importante nós habitarmos na casa do Senhor e aprendermos no templo. Nós temos escola bíblica, nós temos discipulado, nós temos ensino, nós temos culto de jovem, culto de mulher, temos culto aberto a todos. Nós temos aqui com o momento com as crianças, nós temos aqui culto de casais, culto com obreiros. Nós podemos aprender no templo. Olha que privilégio. Isso é maravilhoso. Você precisa tirar tempo para isso.
Nós precisamos nos sacrificar e fazer o que for preciso. Abrir mão daquilo que é desnecessário. Sermos pacientes e sairmos da mediocridade, ou seja, da média. Eu não sou nem menos nem mais, eu estou na média. Média fala de medíocre. Nós precisamos ser acima da média.